Graça e paz da parte de Deus Pai que nos criou, Deus Filho Jesus Cristo que morreu por nós na cruz, Deus Espírito Santo que nos dá fé, que nos ilumina, consola e santifica. Amém. Pode ser. Cristo vem buscar, achar e salvar o perdido. Que agonia dá quando a gente perde alguma coisa. Imagine se eu tivesse perdido o meu sermão. Tenho certeza que vocês ficaram apreensivos. Eu tenho certeza que cada um de vocês, em algum momento, já perdeu alguma coisa importante. Imaginem na hora de chegar no banco para pagar uma conta, é o último dia, está ali no horário para fechar o banco e cadê o dinheiro? Cadê a conta? Esqueci em casa. Ou a gente se prepara a semana inteira, o mês inteiro para uma prova, Enem, vestibular, ou uma prova com emprego, chega no dia, na hora marcada, estou lá, sou o primeiro da fila, ou talvez não, e chega na hora de entrar, cadê o documento? Ou talvez, na hora de sair do mercado, depois de algumas compras no centro, chega na porta do carro e cadê a chave? Esqueci dentro, perdi dentro do carro. Pior ainda se não achar nem o carro, já aconteceu comigo no estacionamento onde é que eu botei o carro. Já pensou chegar em casa depois de um dia onde foi passear? Chega em casa e a esposa diz: ué, cadê as crianças? E eu levei as crianças junto, esqueci. A perda, qualquer perda, ela causa nervosismo, ela causa agonia, ela causa apreensão, ela causa desespero e vários outros tipos de sentimento que cada um de vocês, que eu, que todos nós conhecemos muito bem. Perda é perda. Quando nós lemos o capítulo 15 de Lucas, que é o texto de hoje, ele é considerado o capítulo dos perdidos. Eu prefiro chamá-lo de capítulo dos achados, dos encontrados. Porque o destaque que Jesus quer dar não é a ovelha que se perdeu, mas o pastor que foi em busca e encontrou. Não é a moeda que se perdeu, mas aquela pessoa que foi em busca e encontrou, a resgatou. Não é o filho pródigo mas a busca, o encontro. E quando nós lemos esse texto dos perdidos ou dos achados, muitas vezes nós vemos isso como uma coisa bem distante, uma coisa longe de nós. Mas eu tenho certeza que com essa pequena encenação da perda do sermão, eu trouxe vocês para bem perto. Para aquela mulher que tinha só 10 moedas, 10 dracmas. E ali o texto fala apenas de uma mulher, então podemos supor que provavelmente era uma viúva. Uma moeda fazia muita falta. E ali diz que ela saiu e procurou diligentemente. Podemos imaginar aquela casa na Palestina, de barro, cheia de poeira, e ela varrendo a casa toda, porque perdera uma das 10 moedinhas que ela tinha, mexendo debaixo de todos os tapetes, atrás dos vasos, onde poderia estar, abrindo as janelas,
acendendo as lamparinas, e quando a encontra, que alegria! Ufa! Passou a agonia, o nervosismo, e ela chama as vizinhas e diz: achei a moeda que eu tinha perdido. É motivo de festa. Aquele pastor, ele tinha 100 ovelhas, que ele todo dia, como bom pastor, levava para caminhar, procurando um bom pasto, uma boa água para poder se alimentar, sempre com seu cajado a postos como bom pastor, para podê-la proteger de algum lobo, de algum outro animal, ou para poder resgatá-la se enroscasse algum espinheiro. Mas ali estava ele, era a sua vida, eram as 100 ovelhas que ele tinha. E à noite, como de costume, dormia na entrada do aprisco, protegendo suas ovelhas, porque o pastor era a porta. De repente, da falta de um, perdeu uma ovelha. Isso não podia acontecer. Como é que ela se perdeu? Como é que ela se desgarrou do rebanho? E ele, com todo amor, com todo carinho, vai em busca da que se perdeu, a coloca nos ombros e atrás de volta. E então chama os amigos e diz: achei a ovelha perdida. Que alegria, que festa! Jesus diz mais, ele diz que no céu, quando um de nós, suas ovelhinhas, seus filhos se perde, se desgarra do rebanho, quando ele é encontrado, a júbilo, as trombetas soam, é festa. É de fato aqueles líderes da época de Jesus, aqueles crentes, os religiosos, os fariseus, os escribas, não entendiam Jesus, ou pelo menos eles não se consideravam em momento nenhum uma daquelas moedas que poderia se perder, ou uma daquelas ovelhas que poderia se perder, porque eles estavam num nível acima, num grau de espiritualidade, cumprimento de todas as leis, num grau de quem agradava a Deus com seus sacrifícios, com seus rituais, muito acima do que do resto. E é por isso que a gente não estranha, quando lá no início do texto, há pouco lido do Evangelho, no versículo 2, lemos: este recebe pecadores e come com eles. É assim que começa o texto. Jesus não só recebia pecadores e comia com eles. Jesus vem em busca dos pecadores. Jesus acha, Jesus encontra, Jesus ama, Jesus perdoa, Jesus salva, põe nos ombros e então sim, traz para a sua mesa, para cearmos com Ele. Nós comemos com Ele mais. Junto com o pão nós comemos o seu próprio corpo, junto com o vinho nós bebemos o seu próprio sangue. A sua presença real está ali constantemente conosco. E toda vez que lemos a sua santa palavra, nós estamos nos alimentando dele, porque Jesus é o centro da Escritura Sagrada. Jesus não só come, ele vem em busca, ele acha, ele perdoa. Ele não ficou lá em cima no alto monte da santificação, dizendo: venham a mim. Ele desceu, ele se tornou um de nós, encarnou-se para descer no vale profundo da escuridão da morte. E por isso nós podemos dizer como ovelhas: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, teu cajado, tua vara, eu sinto que tu estás comigo. Sim, ele veio aqui, ele sofreu as nossas dores, ele morreu pelos nossos pecados por amor a cada um de nós. E se não bastasse, nos colocou em seus ombros, para que nós pudéssemos novamente sermos feitos seu rebanho, mais que isso, sua família, e sermos um dia
conduzidos ao céu. Eu gostaria de ler o que Lutero diz sobre esse texto. Lutero diz o seguinte: em todo o Evangelho, dificilmente existe exemplo mais lindo que este, em que o Senhor Jesus Cristo se compara a um pastor que põe a ovelha perdida sobre os seus ombros e a carrega de volta ao curral. E ainda hoje ele continua fazendo isso. Este é, portanto, o resumo de todo o Evangelho. O reino de Cristo é um reino de misericórdia e graça, de amor, onde não senão um constante carregar. Cristo carrega nossas fraquezas e doenças, nossas aflições, nossos medos, nossas angústias. Cristo toma sobre si todos os nossos pecados e é paciente quando falhamos. Estamos constantemente sobre os seus ombros. E Ele também não se cansa de carregar, o que nos deve servir de grande consolo quando somos tentados a pecar. Ele gostaria que eu, você, cada um de nós que fomos carregados e que somos carregados toda vez que caímos e que fazemos parte deste rebanho, fomos abraçados pelo bom pastor, que nós também servíssemos de suporte para aquela ovelhinha que às vezes do nosso lado também tropeça, também se machuca, assim como a gente, que precisa do nosso ombro para ouvi-la, para sentir o que ela sente, para olhar nos olhos, para estar ao lado e para apontar para o bom pastor. E diz: assim como Ele fez comigo, me consola, me ampara, me buscou, me ama, Ele faz contigo. E eu estou aqui do teu lado, porque a gente é uma família, a gente é um rebanho, do qual Ele é o pastor. Deus espera que nós, como seu rebanho, como sua igreja, continuemos sendo pequenos cristos também lá fora. Para aqueles que ainda não foram achados pelo bom pastor, ou que continuam se comportando, como diz o texto de Ezequiel de hoje, como cabritos, dando chifrada, coisa contra pé, e não querem ouvir a voz do bom pastor, mas através de nós podem conhecê-lo, podem ouvir e podem fazer parte desse rebanho, porque quando nós falamos, o Espírito Santo está agindo, e é Ele que converte, é Ele que salva, é Ele que, através da palavra que nós proferimos do Evangelho do bom pastor, diz: eu estou falando com você, eu amo você, Jesus morreu por você. Jesus não quer que você se perda, Ele quer que você se salve. Sim, estamos todos salvos, nós somos salvos. Entretanto, nós ainda estamos na carne. E muitas vezes nós tropeçamos. Muitos cristãos têm dificuldade de se verem como aquela moeda perdida. São os outros, não sou eu. Como aquela ovelha perdida, podem ser os outros, não eu. Lembra de Pedro? Senhor, ainda que todos aqui te tratem, eu não. Quantas vezes nós somos assim? Mas o texto está falando de nós. Aquelas 10 moedas eram dela, não eram de fora. E uma delas se perdeu. Aquelas 100 ovelhas eram dele, não eram de outros apriscos. E uma delas se desgarrou. Cristo, Ele nos tira das garras de Satanás e paga a dívida da nossa culpa. Mas Ele não acaba com a nossa possibilidade de pecar, porque isso está no coração. Nós perdemos a imagem divina lá no Jardim do Éden. E é por isso que Cristo diz que a maldade agora está aqui dentro. É do coração que procede o ódio, o ciúme, a inveja, o egoísmo, a raiva, a maldade, a fofoca, a briga,
medo, vem tudo aqui de dentro. A nós cabe dizer: ei, velho homem, cala a boca. E a gente pode fazer isso? Pode. Lá no início da Bíblia, quando Caim se enche de raiva e ciúme do irmão dele, do Abel, Deus ainda dá um aviso antes de ele matar Abel. Ele diz: ei Caim, por que descaiu o teu semblante? Por que tu está com medo? Por que tu está com raiva do teu irmão? Cuidado, o pecado está batendo a porta do teu coração, mas a ti cumpre dominá-lo. E ele não dominou. Quantas vezes Satanás, com suas múltiplas tentações, é mais forte e consegue irrigar a sementinha que está aqui dentro, e a gente, ao invés de dizer não, a gente também se torna moeda perdida, ovelha perdida. Por isso, Paulo, no texto de hoje, lá de Timóteo, que nós acabamos de acompanhar, ele não disse: eu fui o principal dos pecadores. Ele disse que eu sou, verbo sempre presente. Já e ainda não. Eu já sou salvo, mas ainda não cheguei lá. Quantas vezes o bem que eu gostaria de fazer, eu não consigo. O mal que eu gostaria de evitar, é esse que faço. É isso que Paulo diz. Porque Pedro avisa, previne, dizendo que Satanás é como um leão faminto ao nosso lado. Mas tudo está perdido? Não, claro que não. O bom pastor nunca nos deixou, nunca nos abandonou. E ele nos dá todas as armas, todas as possibilidades para dizer: não, não, não. Vamos ler em Efésios. O próprio apóstolo Paulo diz em Efésios 6, 14 e 18 assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo